Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Para minha alegria ter você comigo, rezando ao redor da liturgia do dia. Então comenta aí embaixo. Quem não está inscrito, se inscreva. Se faz bem a você, espalhe. Leve a seus amigos e familiares. Escreva a sua oração. Eu quero rezar com você. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Encontre uma conversão, uma mudança interior. Você não está sozinho. Agora, só quem pode mudar a sua vida é você mesmo. Lendo a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 23 a 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 94, 95. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com canto de alegria o celebremos. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo de 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós estamos, meu irmão, minha irmã, na terceira semana da Quaresma. Hoje, dentro dos exercícios espirituais quaresmais, o jejum, a oração e a esmola é o foco da nossa vivência quaresmal. Hoje nós vimos o profeta Jeremias, lá no capítulo 7. Ele vai dizer: escutem a palavra de Deus. Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então eu e você, diz o profeta, precisamos caminhar na direção de Deus. Esse caminho nós encontramos quando nós lemos a palavra de Deus, a liturgia diária, a liturgia de cada dia. Encontramos esse caminho quando recebemos a Eucaristia. Encontramos esse caminho quando nós fazemos todos os dias a nossa oração pessoal, ao acordar e ao deitar. Tem gente que não consegue guardar a palavra de Deus na sua boca. Sabe por que não consegue? Porque não ouviu. Está vivendo disperso. Não presta atenção à palavra proclamada. É o que fala hoje o Salmo 94. Oxalá ouvíssemos hoje a sua voz. Não fechei os vossos corações. Nós não podemos fechar o nosso coração, a nossa vida, para ouvir a voz de Deus. Não. Ouvir a voz de Deus exorciza o mal que está dentro de cada um de nós. Lucas 2, no capítulo 11, diz assim, Jesus fala: quem não está comigo, está contra mim. Eu não posso ficar em cima do muro. Jesus, ele expulsou muitos demônios. Os demônios, eles não estão de férias. Não. Eles trabalham o mundo inteiro. É verdade, ele existe. Mas Jesus, naquela época, ele conta hoje na parábola, ele expulsou um demônio mudo. E quando ele retira aquele demônio mudo daquele ser humano, daquela pessoa, daquele homem que é imagem e semelhança do próprio Deus, ele consegue se comunicar. Olha só a importância de colocarmos dentro de nós a palavra de Deus. Para esse capítulo de Lucas, no capítulo 11, né? Tem muitos teólogos que estudam, tem belíssimos textos na internet, depois procure Lucas capítulo 11, exegeses e teólogos e as suas compreensões, que você vai ver. Nós vemos muitos demônios mudos ao nosso derredor. Sabe quando? Quando uma pessoa está diante de uma confissão. Aí por medo ou por vergonha, não conta ao sacerdote o mal que está dentro de você. Não é verdade? É esse Espírito que está falando Jesus, que nos trava diante do amor, misericórdia de Deus. A falta de gratidão que nós deveríamos dar ao outro e a gente não dá. E o demônio, ele tem essas particularidades. Do silêncio frio, do silêncio morno, é dele. Às vezes, o silêncio é um gesto maldito da grande indiferença. Para mim, a indiferença com o outro é o maior pecado do mundo. Em Jesus nós achamos a nossa capacidade de comunicação, de buscar dentro do nosso coração o pecado ou as coisas que precisam ser ditas, que nós precisamos ser libertos. Jesus vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Aqui entra a nossa divisão. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, já fiz. Como fala o apóstolo Paulo. Como é que se cura essa divisão? Só se cura essa divisão escutando a palavra, fazendo oração, jejuando.
Jesus fala, se é pelo poder do Espírito Santo que eu expus os demônios, então chegou o reino de Deus para curar a nossa mudez. Meu irmão, minha irmã, à medida em que eu não me converto, eu acabo me dispersando de Jesus. Dessa forma eu não consigo jamais me libertar. Então, à medida em que eu vou me convertendo, vou rezando, como nos mostra Santo Inácio de Loyola, eu vou conseguindo me aproximar mais desse Deus que me ama. Nesse livro aqui que eu estou fazendo, Retiro Quaresmal, da edição do Loyola, hoje ele nos propõe um exercício. Eu queria que você fizesse também no final. Não é verdade? Esse exercício ele diz assim: louve e agradeça, suplique entre um diálogo íntimo com o Senhor, após o término. No final da oração, faz um pequeno exame da oração. O que o Senhor escreveu em seu coração com essa liturgia? Veja quais são os apelos, as emoções e as inspirações. E registre tudo no seu caderno, para que possamos viver uma linda quaresma. Peçamos a Deus nessa quaresma a graça de um coração convertido pela palavra proclamada, pela Eucaristia recebida e pela nossa reconciliação com o sagrado. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.